Olá, pessoal do quarto ano, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Nicole, de Educação Física, e hoje nós vamos conversar sobre duas danças populares do Brasil, o jongo e o coco. Essas duas danças, elas foram trazidas para cá através dos escravos que vieram da África. Por isso, eles têm uma relação muito grande com a própria história do nosso país. Então, seja no ritmo, nas vestimentas, nos movimentos, nós vamos encontrar características da própria colonização do Brasil, que ora se deu pelos escravos negros vindos da África e em outros momentos pelos próprios indígenas que já estavam aqui no Brasil. O Brasil é uma mistura de culturas e etnias que se fundem na história e no folclore do nosso povo. Entre elas, podemos observar as influências africanas e indígenas, como eu disse para vocês. No jongo, observamos isso através dos escravos que trabalhavam nas fazendas de café da região sudeste. E já no coco, nós vimos uma proliferação dessa prática lá no Nordeste, através daqueles escravos que trabalhavam quebrando coco, seja no interior ou seja no litoral dos estados nordestinos. Tanto que o nome coco vem justamente dessa atividade. Aqui no Brasil, essa cultura vindo da África se infundiu com outros elementos, como por exemplo os elementos indígenas, e por isso ganharam tons peculiares, práticas peculiares aqui dessas regiões. E essas danças, elas são consideradas danças de roda e têm algumas características em comum, como por exemplo, os batuques. Quando vocês ouvirem as músicas do coco e do jongo, vocês vão perceber que elas têm uma batida bem específica. Esses batuques, eles geralmente são realizados por instrumentos de percussão, mas também por batidas de pés e de mãos. Uma outra característica é que essa música também pode ser cantada, e ela acontece numa espécie de coro de perguntas e respostas. Então, o solista, como é chamado a pessoa que dá o tom para a música, ele faz uma pergunta e as pessoas que estão dançando em coro fazem uma resposta. Um exemplo desse jogo de perguntas e respostas é essa pequena música de abertura. Então, o solista diz: "Boa tarde, senhor jongueiro. Boa tarde para o povo que aqui está." E o coro responde: "Nós estamos na boa fé e nós viemos para brincar." Então, essa é uma característica que vai aparecer nas duas danças. Claro, cada um vai ter as suas letras, cada uma vai ter a sua especificidade. Lembrando, inclusive, que o coco e o jongo não são dançados da mesma forma em todos os lugares. As pessoas acabam se apropriando dessa prática e também dando um sentido mais pessoal para ela. Então, nós vamos ver várias formas de dançar o jongo e o coco, e também várias letras de música. Uma outra característica presente nessas duas danças é a umbigada, que seria, na verdade, um comprimento de umbigos. Essas danças, como eu falei para vocês, podem ser dançadas em roda ou também podem ser dançadas em duplas. Quando elas são dançadas em duplas, geralmente um casal vai para o meio da roda e eles dançam se saudando e também saudando os tocadores, os instrumentos musicais. Nesse momento de saudação, eles realizam um movimento como se fossem encostar os dois umbigos. Alguns dizem
que essa umbigada significa fertilidade. Outras pessoas já dizem que é simplesmente um movimento de jogo corporal, que inclusive nós observamos também em outras práticas, como por exemplo na capoeira. Falando nisso, você já parou para pensar que as influências sobre o jogo e o coco também podem ter influenciado outras práticas corporais? Eu já falei sobre uma delas, a capoeira. Pense em outras e também reflita o porquê disso. Conversamos mais depois. Para vivenciarmos um pouquinho dos ritmos musicais presentes no jongo e no coco, que tal nós construirmos alguns instrumentos? Vocês lembram que eu já disse para vocês que uma característica é a batida musical, que se dá muitas vezes pelos instrumentos de percussão. Então, siga as dicas e construa os seus próprios instrumentos para você explorar os ritmos do coco e do jongo. Para o jongo, nós vamos construir um tambor e para o coco, um pandeiro. Então, mãos à obra e confeccione seus instrumentos. Depois que eles estiverem prontos, pesquise sobre músicas dessas duas danças na internet. Lá você vai encontrar vários vídeos que vão mostrar tanto as músicas quanto a forma como elas são dançadas. Tente acompanhar o ritmo das músicas com os seus instrumentos. Mas depois, também vivencie essa experiência batendo as palmas das mãos e também batendo os pés no chão. Acompanhe aqui as dicas para a produção do tambor e do pandeiro. Depois disso, vamos vivenciar as danças. Vamos começar pelo jongo. No jongo, é importante que vocês compreendam algumas características dessa manifestação antes de nós dançarmos. Em sua maioria, as letras dessas músicas abordam situações do cotidiano, tarefas do trabalho, um sonho de liberdade, questões religiosas, entre outras. No canto, como eu falei para vocês, uma pessoa puxa o coro em forma de pergunta e as demais respondem, também relacionadas a essa cultura das pessoas que estão dançando. Na roda, as pessoas reverenciam os tambores. E quando ela é dançada em duplas, eles realizam aquele ato que eu falei para vocês da umbigada. Essa dança normalmente é realizada com os pés descalços, com a coluna um pouquinho inclinada para frente e os joelhos levemente flexionados, permitindo assim um maior molejo do quadril. Então vamos lá, vamos vivenciar. Lembre que você já pesquisou sobre algumas músicas do jongo, então que tal ligar uma dessas músicas, a que mais chamou sua atenção? E ao ouvi-la, comece a se movimentar. Num primeiro momento, essa movimentação pode ser livre, mas depois pense naquela ideia de que a dança é uma manifestação das pessoas, da realidade das pessoas que dançam. Então, como o jongo foi muito praticado pelos escravos das plantações de café, que tal começar a se movimentar como se estivesse colhendo ou pisando em cima do café? Vamos tentar? Em seguida, mexa o corpo movimentando-se de um lado para o outro, flexionando os joelhos e levantando um pé de cada vez do chão. Alterne. Um pé, depois o outro sai do chão no movimento lateral, também no ritmo da música. Depois disso, volte com os pés paralelos na linha dos ombros. E agora nós vamos fazer esse movimento para frente, mas com a perna direita.
e dando uma batida com o pé bem forte no chão. Então, se incline para frente agora, batendo com o pé direito bem forte para o chão. No primeiro momento, vai e volta. Depois disso, vamos tentar um movimento diferente. Ao invés da perna direita voltar para a posição inicial, ela vai ficar balançando à frente. Então, pisou no chão com a perna direita, levanta, pisa novamente, sem voltar à posição inicial. Esse passo é um dos passos mais característicos e ele se chama o tabiá. E é característico lá do jongo da serrinha, um dos tipos de jongo que, se você pesquisar um pouco melhor, você vai saber que existe. Na sequência desses movimentos, você pode experimentar uns movimentos parecidos com aquela ideia da umbigada que eu já contei para vocês. Então, já que o corpo está se movimentando para frente, dando essa batida do pé direito, que tal inclinar o quadril, como se você estivesse abrindo o seu peitoral e colocando o seu umbigo para frente, como se fosse bater com o seu umbigo no umbigo de outra pessoa. Também pode realizar giros, pode realizar passos de um lado para o outro. Tanto no jongo quanto no coco, daqui a pouco nós vamos ver que o improviso também é muito bem-vindo. Então, agora você já vivenciou alguns pequenos movimentos. Então, feche os olhos, sinta a música, tente combinar esses movimentos e também improvisar outros, aqueles os quais a sua imaginação e a sua criatividade tiver vontade de dançar. Essa dança pode ser realizada geralmente em rodas ou em duplas, mas nada impede que aí em casa você realize sozinho. No material de apoio, você vai ter a descrição desses passos que eu comentei para vocês e também de alguns outros. Assim, vai auxiliar na execução da dança. Então, confere lá. No coco, a gente já vivenciou o jogo, agora a gente vai vivenciar alguns elementos do coco. Como já conversamos, muitas características são parecidas, mas quando você realizar uma pesquisa para conhecer algumas músicas do coco, você vai perceber que elas têm diferenças. Mas e na prática? O que caracteriza a dança do coco? Para vocês vivenciarem essa dança, é importante que vocês saibam que a principal elemento dessa dança se dá pela marcação das pisadas. Então, a batida dos pés no chão. Ela quase sempre é organizada em 3 pisadas, sendo que a última delas acontece de forma mais forte com o pé direito. Lembre que isso também acontecia no jongo, mas agora no coco nós vamos dar 3 batidas e a terceira com o pé direito fazendo uma marcação mais forte. Vamos tentar? Então coloque uma música do coco e comece a bater os pés no chão. Na terceira pisada, pé direito mais forte. Para caracterizar essa batida do pé direito forte, vamos incluir mais um movimento. Na terceira pisada, pé direito, forte no chão, bate palma. Vamos tentar? E num terceiro movimento, também lembrando aquelas saudações que eu comentei com vocês, que são muito características das danças de roda, vamos fazer batida do pé direito e levantar as mãos para o alto. Nós já temos uma sequência de movimentos, então ouça a música e faça essas 3 sequências. Primeiro, somente batendo o pé direito na terceira pisada no chão. Depois, fazendo isso e na terceira pisada, bate palma. E terceiro, faz o movimento e na terceira pisada, levanta as mãos
como uma forma de saudação. Assim como no jongo, tente vivenciar, tente se conectar de alguma forma com a música e crie movimentos de improviso. A ideia da dança é essa, é a gente sentir a música, sentir o ritmo, conhecer a sua história e tentar manifestar isso através do nosso corpo. Eu sei que é um grande desafio, mas na verdade o importante é que você tente, que você passe por essa experiência. Daqui a pouquinho, no outro vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre como foi essa vivência das danças e também vou propor algumas reflexões para vocês. Então, divirtam-se dançando, movimentem-se, criem movimentos novos e até a próxima!